Se o projeto de lei é um avanço, como garantem os debatedores, também sofre críticas por privilegiar os direitos do contribuinte. Pelo menos, esse é um entendimento de alguns convidados à audiência pública. Acompanhe. O artigo 36 do projeto relaciona o direito do fisco a examinar documentos referentes aos tributos de competência da pessoa política que fiscalizar. A nossa proposta é que este exame seja restrito aos documentos de exibição obrigatória, aqueles previstos em lei. O direito do fisco de exigir a exibição e examinar documentos deve restringir-se aos livros e documentos fiscais de observância obrigatória. Aliás, no âmbito do Poder Judiciário, existem decisões relativas ao sigilo de dados. Certas informações, só o Poder Judiciário pode permitir o acesso. Com relação ao procedimento de fiscalização, embora já haja princípios fundamentais que poderiam ser utilizados e haja jurisprudência uniforme, reiterada e firmada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os poderes não poderiam utilizar meios coercitivos para a cobrança de tributos, é absolutamente comum numa federação que tem 5.564 municípios, 27 entes estatais e a União Federal, que os contribuintes que estejam em dívida não consigam, muitas vezes, obter autorização para emissão de talonário fiscal, abrir o seu estabelecimento, obter certidões de regularidade fiscal e por aí vai. Então, o Código estabelece justamente regras nesse sentido, com relação à obtenção de certidões, mesmo que o contribuinte esteja em dívida, mesmo que ele esteja num procedimento de parcelamento, vedação de qualquer instrumento, não apenas coercitivo, como de intimidação do contribuinte relativamente ao cumprimento das suas obrigações, fixação clara do termo de início de fiscalização, que fica em dúvida a respeito de se saber exatamente quando é que o contribuinte começou a ser fiscalizado, a partir de quando começam os prazos, a partir de quando ele pode apresentar os seus recursos, etc. O texto contém inegáveis aperfeiçoamentos na legislação em vigor, disciplinando, por exemplo, o Instituto da Consulta em matéria tributária. Um dos pressupostos da administração tributária moderna é evitar, sempre que possível, uma relação conflituosa e, por essa razão, deve-se garantir ao contribuinte o direito a uma interpretação e aplicação segura da legislação tributária, grandes avanços obtidos nesse projeto. Já no campo do contencioso, destacamos como positiva a exigência de segunda instância para julgamento tributário a ser exercida por órgão colegiado de formação paritária de representantes da administração tributária e dos contribuintes, como já é prática corrente, quer na União, quer em diversos estados, São Paulo inclusive. 97% da arrecadação no Brasil ela é por o tributo por lançamento por homologação. Nesse modelo, o que acontece? O contribuinte, ele que faz toda a apuração do tributo e faz também a declaração e o pagamento do tributo. A fiscalização funciona, por favor, posso passar? Ela funciona, então, como uma espécie de controle de qualidade sobre essa atividade do contribuinte. Por que no Brasil existe tão grande aderência ao pagamento espontâneo? Porque para existir uma arrecadação espontânea é necessário que exista uma boa aplicação dos recursos, né, competência desta Casa e do Poder Executivo, né, e fiscalizar isso, tributação justa e a certeza de punição do infrator. Nesse aspecto aqui entra a Receita Federal e os fiscos. Ou seja, ele garantia ao contribuinte que cumpre suas obrigações de que aquele que não cumprirá sofrerá sanções caso ele não as cumpra. Esse comportamento sobre a Receita tem gerado sucessivos recordes de arrecadação, como nós vemos no gráfico a seguir. No ano passado foram 684 bilhões de reais. Entrando propriamente dito no PLS 298, nós entendemos que realmente ele é importante para regular as atividades entre os contribuintes, só que ele trata, quando ele traz no seu preâmbulo, no seu artigo 1º, melhor dizendo, de normas gerais, normas gerais implica necessariamente um conjunto, como foi tratado aqui em Santa Catarina e também em São Paulo, de regras de direitos, garantias e também deveres dos contribuintes. O Código
A minuta do Código ela não traz nenhum tipo de dever ao contribuinte, como, por exemplo, o fortalecimento das relações entre os contribuintes e os intermediários, como advogados e contabilistas, criando fórum de discussões entre advogados e contabilistas, e meios para que a administração tributária possa aplicar a legislação tributária. O projeto trata de forma excessiva, a meu ver, as garantias e direitos do contribuinte. Como já foi exposto, a limitação da atividade estatal pode, em alguns casos, privilegiar a atuação de contribuintes que estão agindo em desconformidade com o ordenamento, trazendo prejuízos não apenas à arrecadação, mas também aos seus concorrentes que não se utilizam dessa prática, significando assim uma assimetria de tratamento entre um contribuinte que age corretamente na sua relação do fisco e o outro que, protegido por uma legislação muito forte, consegue impunidade. Apenas à guisa de exemplo, vejamos o que pode ocorrer caso vedado à administração tributária suspender ou cancelar a inscrição do contribuinte, como está previsto, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em uma análise menos cuidadosa, essa garantia parece ser muito razoável, mas sua aprovação pode trazer grande prejuízo, tanto ao erário como à atividade econômica. O Código de Defesa do Contribuinte, ele tem algumas imprecisões técnicas, eu não quero me estender a todas elas, e pretendo deixar esse documento para a comissão. No seu artigo 8º, ele veda meios coercitivos e também sanções para a cobrança de tributos. O termo instituições de barreiras fiscais ele é um termo impreciso no direito tributário, e a imposição de sanções ela é absolutamente necessária para que se garanta a arrecadação espontânea do país. Não é demais lembrar que a arrecadação espontânea que garante ao país o equilíbrio fiscal e também um colchão para suportar a crise internacional. Em relação ao crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, a matéria de lei ordinária não é matéria de lei complementar e o tipo penal exige o dolo, fato não consignado nessa redação. Em relação ao artigo 23, entendemos que o domicílio eletrônico do contribuinte não deve ser uma opção dele, sim uma obrigação, porque isso dá transparência à relação fisco-contribuinte e o objetivo do Código, entendemos, deva ser a transparência. As apresentações de alegações finais aos contribuintes, nós entendemos que a relação é para ele e para o fisco. Se o fisco tem um prazo legal para apresentar as provas, o contribuinte também deve ter esse mesmo prazo para apresentar as provas e esse prazo está disciplinado no processo administrativo. Em relação ao procedimento de fiscalização, eu como subsecretário de fiscalização substituto, nós temos preocupação em relação a esses 24 meses de duração da fiscalização. Hoje, nós temos 200 fiscalizações com mais de 2 anos, num total de 16 mil fiscalizações que estão em andamento. Representa 1,5% do total. Todas essas 24, nós acompanhamos, depois que a fiscalização completa 1 ano, nós acompanhamos ela mensalmente e, em todos os casos, os contribuintes se valeram de meios protelatórios para que a fiscalização não seja concluída. Então, se for o entendimento dessa colenda da comissão de que esse prazo deva permanecer, nós sugerimos o acréscimo do parágrafo 3º de que esse prazo seja computado a partir da última resposta prestada pelo sujeito passivo. Desculpa, senhor Iágaro, parece que nós estamos no mundo da fantasia, porque a Receita não quer dar nenhum passo em direção concreta a uma relação menos desigual. A democracia dá trabalho mesmo, ela é dura, não é fácil atuar na democracia, não. Agora, graças a Deus, nós temos a democracia. Então, o direito de um tem que ser o direito de outro. E as leis não podem ser feitas para os bandidos, não podem ser feitas para os infratores, secretário. Nós temos que fazer as leis e as normas, são para a grande maioria do povo brasileiro, que são pessoas de bem. E que a polícia que vá atrás dos infratores, é assim em todas as circunstâncias. Agora, se vocês querem arrecadar, é um direito que vocês têm. Mas nós que moramos numa democracia, que respeitamos o Estado de Direito, nós temos que dar a oportunidade das pessoas que pagam, inclusive o salário de nós todos aqui, a se defender. Nós temos que abrir mão desse monopólio, desse cartel de informações e de ações e deixar o contribuinte, que já é expoliado numa das maiores cargas tributárias do mundo, que não tem sequer o direito de saber o que está pagando. Porque lá na Receita vocês me disseram que é muito trabalhoso, que é muito difícil. Nós estamos na era da internet. Nós temos várias formas de viabilizar, no mínimo, a informação de quem paga.
No próximo bloco, o exemplo dado por governos estaduais e a relação pouco harmoniosa entre o contribuinte e o fisco. A gente volta já.